Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Uau! Falei assim agora para o presbítero, agora eu vou chorar, como que agora eu vou ministrar? Ai, gente, Deus é lindo demais, Deus é lindo demais. Coloca pessoas que venham somar na nossa caminhada ministerial. Eu digo que pessoas, eu sou presenteada, agraciada com algumas pessoas que deixam o ministério mais leve na caminhada. São pessoas que estão na intercessão, oração, liberam sempre palavras de vida. A Silene e o presbítero Jorge foram um presente de Deus para as nossas vidas. Minha mãe, fã de vocês. Enfim, toda a minha família ama esse casal e eles agora como co-pastores deste lugar, vendo o crescimento desse casal, o desenvolvimento desse casal, uma bênção. E ouvir que eu fiz parte um pouquinho da história dela, assim, é um presente. Já ganhei a noite, viu? Deus abençoe. A Si é minha parceira também agora no Thalita Cume. Acho que você precisaria voltar nas ministrações comigo. É nada, sua agenda está cheia agora também, né? A Si, além de amiga, co-pastora aqui junto com o presbítero Jorge, casal, família que nós amamos, também é minha parceira no projeto Thalita Cume, a nossa ONG, na cidade de Hortolândia, junto com a Sônia, que é uma das nossas terapeutas também, Gilca, que é nossa garota dos projetos, e eu estou muito feliz. Deus é maravilhoso, e essa igreja, a Igreja Genuína de Campinas, foi aqui que eu também fui gerada. Eu cheguei aqui somente com as promessas do Senhor. Promessas e palavras sobre a minha vida. E quando eu chego aqui na Genuína, eu entendo que foi aqui o despertar do... Eu acho que eu desabrochei aqui. Eu me lembro, eu acho que a palavra mais certa, e eu uso a palavra de uma profeta que entregou certa vez para mim, que eu estava saindo de um ministério, depois de 10 anos em um ministério, vindo para cá, para a Genuína. Durante a minha jornada ministerial, eu passei por 3 ministérios. Fui criada no contexto assembleiano do Ministério Belém, então fui lá a minha adolescência, a minha juventude, o retorno, logo depois o encontro com a pessoa de Jesus, foi a Assembleia de Deus. Eu falo isso porque eu nasci no contexto cristão, mas não era convertida. Aí depois da minha conversão, fiquei por um tempo, aleluia, ouve-se luz, que benção, deixa essa luz aí, benção, aleluia, eu agora até apareci. Antes era só a voz, agora vocês me veem. Então, 3 ministérios, que é a Assembleia de Deus, né, que aí permaneci por um pouco tempo, logo na volta, né, da conversão, convertida mesmo, e não só seguidora da minha avó e da minha família. Aí a Igreja do Nazareno também, que me ajudou, enfim, na caminhada durante alguns anos, e a Genuína. E aqui realmente o Senhor, foi minhas primeiras ministrações foram aqui, no culto de terça-feira, lá na Francisco Glicério. Nas terças... você é da época do Fernão Pompeu. Nós éramos lá, nós acho que estávamos no segundo culto, quando inaugurou a Genuína. Meu esposo já acompanhava o pastor César, através das mídias. Enfim, e aí que estamos nós, 12 anos caminhando. E vocês, é a família bendita do Senhor, que me presenteou. E também tem acompanhado desde o primeiro esboço, né, Áquila? Né, Denise? Os primeiros esboços, as vigílias. Eita, que as vigílias naquela Francisco Glicério era varado à noite, né? Boas lembranças. Então a responsabilidade de assumir essa tribuna é muito grande, primeiro, pelo respeito e o carinho que eu tenho pelos nossos pastores, os pastores, o César Cavalcante, a Vanessa, que são os nossos mentores, professores, enfim, e é uma responsabilidade muito grande. E também, né, de estar ministrando para a família. Eu fico gelada, não é fácil, mas é muito prazeroso. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, entregando uma palavra do Senhor para o teu coração. Então, sem mais delonga, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Obrigada, Si, pelo convite, que Deus continue te abençoando e te usando. Já fomos ministrados desde a abertura do culto, aleluia, palavra de abertura edificante, e que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações, usando esse vaso para transmitir hoje um recado, uma palavra edificante para sua alma, e que você possa sair daqui dizendo: verdadeiramente o Senhor esteve na casa. Que você possa sair daqui alimentado a partir das Sagradas Escrituras. Nós vamos fazer menção do versículo 1 do livro de Atos até o versículo 3. Enquanto você abre a sua Bíblia,
já vai, continue em sintonia com o Espírito, dizendo: Deus, fala comigo, Deus, continue falando comigo, Deus, continue ministrando ao meu coração. E muito gostoso esse momento de louvor e adoração, né, gente? Que presença maravilhosa. Se fosse culto de terça-feira, eu estou brincando, porque é temático, né? Terça-feira é avivamento. E aí tem um público, né? Uma belezinha. Estou falando isso porque às vezes a gente dá vazão, fica mais tempo em adoração. Mas hoje é instrução bíblica, é debruçar na palavra. Não que não sentimos a presença do Espírito Santo, ok? A presença do Espírito Santo é real neste lugar. Não sei você, mas é possível senti-lo. E o momento de louvor e adoração foi maravilhoso. E aí eu me lembro, vai abrindo aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 1. E aí eu me lembro, enquanto nós estávamos adorando, igreja, existe uma oração que é uma reza dos judeus. É o Shema. Até hoje eles declaram, que é Deuteronômio no capítulo 6. As crianças declaram o Shema. As mães ensinam os pequenininhos lá na cama, no berço, antes de dormir, ensinam o Shema. É muito interessante a maneira como eles têm essa prática da reza, né, que é o Shema, que é a oração que está escrita em Deuteronômio capítulo 6. E os judeus antigos, acreditavam que o Shema era composto por 248 palavras, e os órgãos de uma pessoa também era composto por 346 órgãos, uma numeração. Isso os judeus antigos, ok? E a gente escuta isso como história. E eles acreditavam que o Shema era uma maneira de trazer saúde para os órgãos. Então, por que eu estou falando isso? Calma, tem um propósito. Que enquanto eles falam Shema, os antigos acreditavam que as 246 palavras, se não me falha a memória, eu pensei isso agora e não preparei para trazer para vocês. Que era a mesma quantidade dos órgãos, conforme iam falando, porque a questão da fala para os judeus é extremamente importante. Porque conforme eles estão declarando o Shema, os judeus antigos, vinha saúde para cada órgão. Eles sentiam isso, então era uma forma saudável, declarando o Shema, e o corpo recebia vigor, saúde, né? Enfim. Enquanto nós estávamos adorando o Shema dos judeus, não tem nada a ver com a gente, mas enquanto nós estávamos adorando, gente, quando nós estamos em sintonia com os céus, é claro que nós sabemos que não tem nada a ver o Shema com a questão do trazer saúde para o órgão, ok? Só que quando nós estamos adorando ao Senhor, quando nós estamos cantando ao Senhor, gente, a gente recebe um vigor, um renovo, o cansaço vai embora, a alegria invade o coração. É muito bom, não é o Shema, mas é a adoração ao Senhor. Ele traz renovo para o nosso corpo e aquieta a nossa alma. A alma sede das emoções. Às vezes você chegou aqui tão agitado, essa chuva forte que nós enfrentamos, né, para chegar aqui, a alma fica tão agitada, né, enfim. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, quando a adoração, quando a entrega, até a nossa alma ela se aquieta. Ou seja, nós recebemos uma resposta através da presença do Senhor no nosso físico e nas nossas emoções. Amém? Atos que não tem nada a ver com o que nós vamos trabalhar esta noite. Mas eu estava lembrando, eu falei, de alguma maneira, parece que tem um propósito, um sentido, aliás. Vamos cantando, adorando a Deus, a gente recebe vigor. Aleluia. Seja renovado em nome de Jesus nessa noite, amém? Atos capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: fiz o primeiro tratado, ou livro, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Até aqui, meus queridos. Autor do livro de Atos, Lucas, cooperador
do apóstolo Paulo, companheiro de Paulo. Essa jornada que eu acabei declarando aqui com relação às pessoas que têm caminhado comigo no ministério, é muito importante, pessoas que venham somar, te levar para mais pertinho de Deus, ser pessoas maduras. E aqui nós vamos ver Lucas, que é o que? Companheiro de Paulo. Ele vai declarar essa manifestação, né, desse cooperador. E na carta a Timóteo, acho que 2 Timóteo, capítulo 4, se não me falha a memória, versículo 11, ele vai citar Lucas. Lucas é esse companheiro. Para Filemão, na carta, capítulo 1, também, se não me falha a memória, ele vai falar também acerca de Lucas, esse companheiro que revela neste livro dos Atos dos Apóstolos coisas extraordinárias com relação à igreja primitiva. E hoje nós vamos aprender, ou vou extrair algumas lições do livro de Atos para a nossa caminhada cristã, a partir dessa narrativa, dessa obra de Lucas. Existem alguns teólogos que defendem que Lucas, quando escreveu essa obra, este livro, foi a partir deste homem chamado Teófilo, que alguns estudiosos acreditam que era uma pessoa extremamente importante, um oficial de Roma, que pediu para que Lucas catalogasse tudo que estava acontecendo, o movimento que estava acontecendo a partir da pessoa de Jesus Cristo, uma obra. E este homem, este oficial muito rico, poderoso entre parênteses, tá, gente? É uma maneira das pessoas, de alguns estudiosos, acreditarem dessa obra completa de Lucas. E eles dão a base de o próprio evangelho de Lucas, que é Lucas capítulo 1. Lucas, que escreve o próprio evangelho, ele mesmo, ok? Gosto muito das narrativas de como ele traz a pessoa de Jesus a partir do evangelho de Jesus escrito por ele. Mas em Lucas capítulo 1, alguns estudiosos que defendem essa visão, essa maneira que foi criado Atos, né, composto Atos, vem a partir da informação que o próprio Lucas, na sua primeira obra, porque nós estamos na segunda obra, né, de Lucas. Na primeira obra, capítulo 1, versículo 3, ele diz o seguinte: também a mim, depois de haver investigado, uma investigação, uma matéria, uma obra, uma tese, um TCC, tudo cuidadosamente, desde o começo, pareceu-me bem, ó excelentíssimo Teófilo, escrever-te uma narrativa em ordem, Algumas pessoas que defendem que foi endereçada para essa pessoa, usa de Lucas, capítulo 1, versículo 3, que acabamos de ler, e como eles dizem que é um oficial importante, a partir desse pronome de tratamento, excelentíssimo, ou seja, é uma expressão de quem tem um cargo importante, não é qualquer um que poderia receber esse tratado excelentíssimo. Pois bem, independente se foi para Teófilo ou uma outra vertente de pensamento que acredita que Teófilo significa amigo de Deus. Não foi uma carta escrita endereçada para Teófilo, né, alguém importante, não. Foi uma carta escrita para quem é amigo de Deus. Então Lucas escreve para aqueles que receberam Jesus e têm essa caminhada com Jesus, se tornaram amigo de Deus, ok? Mas independente se é a primeira vertente, se é a primeira leitura, a primeira ideia ou a segunda ideia, o importante para nós aqui é que esta obra escrita por Lucas, que revela coisas maravilhosas que eu acabei de falar para vocês, e vamos aprender, e aprendemos muito a partir da narrativa, da escrita desse tratado de Lucas. Uma coisa que me chama a atenção, igreja, e que eu ouso, sem fazer exegese nem uma hermenêutica, ok? Mas eu ouso dizer que esta carta, que esse livro, melhor dizendo, ele é o start para a manifestação da revelação da palavra de Jesus dita em Mateus capítulo 16. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cris, por que você fala isso, que parece que é o start do cumprimento daquilo que foi liberado da boca de Jesus a partir da narrativa dessa obra de Lucas no livro de Atos? Porque ele revela
crescimento da igreja. Ele revela os nossos primeiros irmãos ali no cenáculo, uma igreja que começa com 120 irmãos. Ele revela também o avanço da igreja de Jerusalém a Roma, enfrentando todos os obstáculos. Ele revela também a identidade dos seguidores de Cristo. É no livro de Atos, obrigada, serva de Deus, é no livro de Atos, capítulo 11, que nós vamos ver a primeira palavra denominada aos seguidores de Jesus, que é a palavra cristão. Lucas revela uma obra, Barnabé e Saulo em Antioquia. É ali que surge a palavra cristão, que quer dizer, cristão, eu gosto de uma definição e eu já deixo aqui para vocês. E ele revela essa identidade nossa. O que significa cristão? Aquele que serve Jesus, o que pertence a Cristo, aquele que segue o ungido de Deus. Quem? Cristo. Quem somos nós? Nossa identidade, cristão. Somos seguidores de Cristo. É por isso que nós devemos sim ter uma responsabilidade por onde nós passamos quando falamos que somos cristãos. Por quê? Aquele que segue a Cristo. E nós sabemos que as pessoas esperam algumas coisas, até um pouco a mais, viu, gente? E quando eu falo que espera, vem comigo que tu vai entender. Espera comportamentos até que perfeito, eu não estou encontrando outra palavra, mas vocês vão entender, de um cristão. Por exemplo, num departamento, em uma empresa, se você é cristão, pode ter certeza que tem vários olhares em cima de você, porque você é cristão. Entre os seus familiares que não são cristãos, eles estão observando o que, Cris? Comportamento. Você pode perceber que quando faz algum, comete algum deslize, algum erro, ou fala alguma coisa, né, de forma involuntária, enfim, as pessoas já taxam, né? Ai, diz que é crente, né? E o mundo gosta disso. Noticiário, quando é para algum escândalo, roubo, pedofilia, enfim, todos os escândalos, quando é cristão, primeira página do jornal, cristão comete isso. Agora, quando é de outra, né? Quando não é cristão, participa de outra seita, então é aquele nome bem pequenininho. Cris, resume o que tu está querendo dizer. Que tipo de cristão você tem sido? E aqui é um alerta, você tem uma patente como seguidor de Cristo, que por onde você passar, perfeito você não é, mas dê bom exemplo, sim. Dê bom exemplo. Ah, Cris, mas as pessoas esperam muito dos cristãos, porque parece que a gente não pode errar, né? Em momento nenhum. Esperam. Porque quando nós falamos que estamos seguindo a Cristo, as pessoas acabam esperando. Cris, mas nós não somos perfeitos. Não, mas nós devemos trabalhar dia após dia para o bom testemunho. Então aquilo que nós temos de consciência que vai causar escândalo, nós vamos desviar. Então a gente não fica em qualquer rodas, a gente não trata a nossa esposa de qualquer maneira, principalmente, eu vou tirar o principalmente, porque eu ia falar principalmente, né, no meio dos familiares, dos amigos, mas não é principalmente não, em todo lugar. A gente não trata o nosso cônjuge de qualquer maneira. Por quê? Somos cristãos. Quem somos? Seguidores de Cristo. Como você tem sido como cristão? Que possamos, em nome de Jesus, por onde passarmos, darmos o bom exemplo de um cristão, desse seguidor de Cristo, que as pessoas possam olhar e falar verdadeiramente, esse homem que trabalha aqui, ele é cristão. Esses dias falando eu acho que falando para casais, sobre comportamentos, acho que eu estava trabalhando o Efésios, eu acho que eu estava trabalhando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, do novo homem, da nova criatura, e ali, apóstolo Paulo tem acho que é capítulo 4, gente, enfim, não me falhou a memória agora, que ele fala do velho homem, né? Deixa aí toda a gritaria, toda a cólera, toda a ira, ali são os comportamentos que o apóstolo Paulo ele vai falar de um modelo de um homem que nasceu novamente. Então, o homem que nasceu e o homem que ainda está na prática do pecado, corruptível, enfim, ali é um paralelo comportamental. Eu estava falando, eu acho que para casais sobre isso, né? Com relação a você ter essa conduta de cristão em todos os lugares. E um exemplo que eu estava dando é esse que eu vou compartilhar com vocês. É quando alguém lá na firma mandar um conteúdo impróprio para você, um site. E aí, rapaz, tu acessou? O negócio é bom demais. Cristão,
aquele que respeita a família, cristão, aquele que tem temor, nova criatura, que foi justificado. A resposta é não, rapaz, esse conteúdo eu não abro não, porque não, esse site eu não escuto não, esse filme eu não assisto não, porque isso não santifica a mim e também desonra a minha esposa. Cristão. Ele falou, não, rapaz, essa piada eu não falo. Não. E realmente são essas condutas que nós precisamos a cada dia aperfeiçoar. Mas aí a gente vai aprender como aperfeiçoar, porque na nossa força não temos condição nenhuma. Vem comigo, igreja. Então aqui nós temos o quê? Em Atos, esse propósito maravilhoso, falando da igreja, o crescimento, o avanço. E nós vamos ver algumas características dos nossos irmãos que viveram na igreja primitiva no primeiro século e tiveram experiências lindas. Livro também de Atos, uma coisa importante, instrução bíblica, ele revela o ministério de Pedro e o ministério de Paulo. É interessantíssimo. E Lucas, ele faz uma narrativa que a gente, quando lê o livro de Atos, a gente mergulha e constrói toda a cena, né? Parece que a gente vai passando junto com ele. E aqui nós vamos ver o ministério de Paulo, que é direcionado para os gentios, e o ministério também de Pedro aos judeus. Como nós não vamos ter tempo para debruçar, e óbvio, não seria irresponsável de falar que nós estaríamos mergulhando no livro, estudando o livro de Atos, que seria anos, meses e meses, livro de Atos. Mas nós vamos aprender, se der tempo, até a parte que fala do ministério de Pedro, que é muito mais direcionado aos judeus. Nós vamos aprender mais com Pedro que com Paulo, porque Paulo parece que começa a narrativa de Paulo a partir ali do capítulo 13, enfim, vai sobre o ministério deste servo do Senhor de Paulo. Mas vem comigo, a primeira coisa que nós vamos perceber é que a igreja, ela estava no cenáculo. Como eu disse, 120 membros estava no cenáculo. O que eu penso, amada igreja, que quando Jesus foi assunto ao céu, deu a instrução para os discípulos ficarem em Jerusalém, eles permanecem em Jerusalém, capítulo 1, versículo 8 em diante, eles obedecem à direção de Jesus. Aqui um princípio maravilhoso que podemos aprender com os nossos primeiros irmãos, com os apóstolos, com a igreja. O embrião da igreja foi constituída também através da obediência. Jesus pede para que eles fiquem em Jerusalém, eles permanecem em Jerusalém. O capítulo 1, versículo 12, vai dizer que eles vão para o Monte das Oliveiras, ali próximo a Betânia. Eles ficam ali em oração, esperando uma promessa do Senhor se cumprir, que é a descida do Espírito Santo. Primeira coisa que podemos extrair já no capítulo 1, que é obediência. Se Jesus falou, obedece. Se ele disse para ficar, fica. Mas se ele disse sai, é para sair. Obediência. E então os discípulos, os apóstolos ficaram então nesse cenáculo em oração. Eu quero pensar que eles não estavam confortáveis no cenáculo, mesmo com a aparição de Jesus, com a promessa sobre a vida deles, com relação à descida do Espírito Santo, mas dentro do cenáculo, provavelmente eles estivessem talvez inseguros, como pessoas limitadas como nós. Jesus morreu, foi assunto ao céu, tem promessa, mas e aí? Apareceu Jesus, teve evidências, nós acabamos de ler acerca de Jesus. Vamos para o cenáculo, mas eu fico imaginando como pessoas limitadas, sem ter o outro capítulo da história que nós temos, os outros capítulos, ok? Eles não tinham, eles estavam vivendo aquela experiência de forma presente, sem saber exatamente do futuro. Assim como eu e você estamos aqui, você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, mas em alguns momentos, dependendo das circunstâncias ou da situação, você pode gerar uma insegurança. Será que realmente meu filho vai voltar para os caminhos do Senhor? Porque aquilo que eu estou vendo está na contramão da promessa. Será que aquilo que eu recebi como promessa de Deus vai se cumprir dentro da situação e das circunstâncias que eu estou vivendo? Talvez os discípulos estivessem assim. Nós vamos ter um bom exemplo de Maria Madalena. Maria Madalena, quando estava na frente do túmulo, capítulos anteriores, que João vai escrever, vai narrar, que quando ela estava na frente do túmulo, ela estava a chorar. Eu fico imaginando ali Maria Madalena chorando em frente ao sepulcro de Jesus, dizendo: acabou, o meu mestre morreu, e agora? Sentimento humano, estava a chorar. Só que ela esqueceu o quê? Daquilo que Jesus já havia dito acerca da ressurreição. Jesus, antes da morte, marcou uma agenda com os discípulos. Mas os momentos de incertezas, de lutas, de luto, de perdas, de portas fechadas, às vezes alteram
altera a nossa visão e diminui o campo da fé. Ficamos daquilo que nós estamos vendo e esquecendo daquilo que Deus nos falou. Só que em nome de Jesus que possamos hoje sair daqui alinhados, tendo consciência de tudo que está acontecendo na terra, mas sendo nutrido pela palavra que vem dos céus. Aumentar a fé dentro de situação e circunstância que você não está entendendo. Então vem comigo, porque eu quero construir isso com vocês. Os discípulos todos perseveravam em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e os irmãos deles estavam lá no cenáculo, 120 pessoas no cenáculo, orando, sem saber o que ia acontecer. Cris, o que você está querendo dizer? Talvez eles estivessem ali com algumas incertezas. E aí, o que vai ser? O que vai ser? O que está no nosso alcance é, vamos levantar Matias, porque precisa ter os 12 apóstolos, que aí é um paralelo a Israel, viu gente? Que é no capítulo, versículo 15 em diante, que aí Pedro, se não me falha a memória, é o próprio Pedro que vai jogar a lei, a sorte, enfim, falar assim, bom, Judas morreu, a gente vai ter que colocar outra pessoa no lugar. Eu fico imaginando isso assim, vamos fazer o que está no nosso alcance, o que está no nosso alcance. Vamos escolher outro discípulo, porque precisamos o quê? Fechar esse colégio, esses discípulos, né? Na ordem certa, né? No número certo, que é referente ali os 12 apóstolos. Enfim, esse colégio apostólico. O que está no nosso alcance vamos fazer. Mas meninos e meninas, com muito respeito, falo com vocês. Voltando aqui, cenáculo, 120 irmãos. A igreja começa com 120 irmãos. Eu fico imaginando algumas perguntas. Entre uma oração e outra, perguntando, e aí? Quando vai ser a descida do Espírito Santo? Como vai ser isso? Como será? E quando nós sairmos, abrirmos as portas, as trancas do cenáculo, como vai ser com relação aos romanos, aos que perseguiram, aos que mataram Jesus? Como que vai ser? O que nós vamos ter que falar? Qual vai ser a nossa postura? Eu fico imaginando essas perguntas, mas até a descida do Espírito Santo, porque quando somos cheios do Espírito Santo, somos habilitados a fazer coisas que não faríamos de forma natural, e você vai entender. Enquanto eles estavam fechados, esperando o cumprimento, e aí eu penso que talvez também com medos, eles receberam o Espírito Santo. E aí nós vamos ver um comportamento dos discípulos, na figura de Pedro, que aí eles abrem o cenáculo, a porta do cenáculo, e sai para profetizar. Então Pedro começa pregar, ministrar. Antes Pedro, no cenáculo, com todos fechados, talvez em segurança, medo, até a descida do Espírito Santo. Com a descida do Espírito Santo, ousadia. E nós vamos ver aqui, não só ousadia da pregação, porque a igreja que começa com 120 membros, passa através do Espírito Santo em uma pregação 3.000 convertidos. Gente, olha que benção. Imagina como foi aquela pregação. Aliás, a pregação de Pedro é uma pregação maravilhosa, né? Ele faz um resumo, uma costura do Antigo Testamento, Novo Testamento, é a coisa maravilhosa. E o Espírito Santo então habilita Pedro a pregar. 3.000 pessoas convertidas, ousadia. E não só isso, a conversão. Pedro que sai do cenáculo que antes estava fechado. Aí a gente vai ver o avanço da igreja da noite para o dia, né? A partir dessa pregação, pelo poder do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. E não só isso, quando nós vamos depois do capítulo 2, já do capítulo 3, nós vamos ver Pedro indo para a sinagoga, para o templo, junto com João, e ali há um homem coxo de nascença, e ele tem um ato de ousadia. E com o ato de ousadia, a pessoa está pedindo ali esmola, que nós conhecemos o texto, pedindo esmola, e ele de uma forma muito ousada, dizendo, não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu dou, levanta-te. Cris, o que tu está querendo dizer? Precisamos do enchimento do Espírito Santo, para vivermos o chamado, o propósito de Deus, para entendermos a direção, para sermos mais ousados. Jonathan Edwards, desculpa pela minha pronúncia. Jonathan Edwards, esqueci o nome. Edwards, perdão, obrigada. Isso mesmo. Ele certa vez disse, não basta luz na cabeça, precisamos ter fogo no coração. Não basta ter só a luz na cabeça, estou tentando trazer a minha memória. Precisamos ter
fogo no coração. Sabe o que ele está falando? Não adianta você ter só o conhecimento. Porque os discípulos, dentro do cenáculo, eles estavam encharcados da palavra. Vem comigo que tu vai entender. Eles andaram 3 anos com Jesus no ministério terreno. Eles tiveram uma imersão teológica com Jesus. Tiveram comportamentos ali que a gente, se parar para pensar, fala, meu Deus, eles com a palavra, que encharcados da palavra, mas mesmo assim com comportamentos terríveis, né? A gente vai analisar os comportamentos desses discípulos, a gente fica assim, meu Deus, tem coisas semelhantes a nós. Vão para o cenáculo com a palavra. Está cheio de palavra. E teve com Jesus. Cheio de palavra, uma boa hermenêutica, exegese, falando do céu, e parábola, e e palavra. Teologia pura e palavra. Mas no cenáculo. Fechado. Até a descida do Espírito Santo. Porque quando nós temos a palavra e o Espírito Santo, ninguém segura um cristão, ninguém segura uma igreja. O resultado é isso, é avanço. O resultado é isso, é crescimento. O resultado é palavra. Qual é a palavra? A palavra cristocêntrica. Porque quando Pedro ele prega, tanto para os judeus que estavam na festa de Pentecoste, como lá quando ele é preso, e ele vai pregar lá, vai falar, que é o segundo sermão, que é o capítulo 4, se não me falha a memória, ele fala apenas de Cristo. É o Espírito Santo que nos habilita a falar da pessoa de Cristo. É o Espírito Santo que nos revela a palavra. É o Espírito Santo que nos habilita, nos capacita a vivermos além dos nossos recursos intelectuais e humanos. É além. Aí eu faço a palavra de Edwards. Falei certo? Agora eu vou falar para sempre isso. Em todas as ministrações. Enfim. Essa palavra que não adianta só luz sem fogo no coração. Não adianta só conhecimento, mas não ter o enchimento do Espírito Santo. Cris, e como eu faço isso? Tu precisa nutrir a tua vida cristã, espiritual, na sua casa também. Porque o nutriente para o enchimento do Espírito Santo não se dá só no culto de quinta-feira de instrução bíblica e nem de domingo. É pouco. O enchimento, o nutrir do Espírito é o devocional na tua casa, é joelho dobrado na tua casa, é você orando enquanto está dirigindo, é você colocar a playlist lá de músicas cristãs e não música secular que não edifica nada e não gera crescimento espiritual, é buscar conteúdos bons na internet e não blá blá blá, blasfêmia, fuxico, fofoca de crente, fofoca de igreja, não, isso não edifica. É pegar bons ministros de louvores e adoração, é você ser encharcado da palavra, mas também nutrir a presença do Espírito Santo em você. Porque às vezes nós estamos com a palavra, mas não choramos mais. Com a palavra, mas ficamos o quê? Deixa eu ver se tem uma boa exegese. Deixa eu ver se fala de um Eduardo certo. Eu estou brincando. Deixa eu ver quem está pregando. Porque às vezes ficamos assim. E que o Senhor repreenda de nós. Porque possamos ter a palavra, mas também sermos cheios do Espírito Santo. Porque aí, meu irmão, tu vai pregar não só com o teu intelecto, tu vai pregar com unção. Tu não vai orar só com lindas palavras e uma boa oratória, tu vai orar com unção. Tu vai ter a ousadia de colocar a mão nos enfermos e falar, Deus, depende do Senhor para ser curado, mas o que depender de mim eu faço é com ousadia. Não tenho ouro nem prata, mas eu digo, levanta-te, porque aquilo que eu tenho, eu sei que dá o poder para você sair dessa situação. E qual a situação? A situação de coxo. Capítulo 3. Pedro que estava no cenáculo cheio de palavra, agora pregando. Pedro que negou Jesus com medo, agora sendo ativo no ministério. E ousado. E falando de Jesus. E aí a gente vai ver um testemunho lindo. Nós precisamos urgentemente buscarmos a cada dia a presença do Espírito Santo. É Ele que nos capacita a falarmos não para o pecado. É Ele que nos capacita a dar a outra face. É Ele que nos capacita a andar a outra milha. É Ele. A sensibilidade no Espírito. O que Ele tem pedido para você, servo de Deus. O que Ele tem falado. O Espírito Santo continua comunicando à igreja. Ele continua em dinâmica, Ele continua batizando, Ele continua levando o pecador ao arrependimento. O Espírito Santo, Ele continua ativo no meio da igreja. Mas às vezes somos cheios do intelecto e precisamos também do Espírito. E eu estou falando aqui com a igreja que é minha casa. Somos sim pessoas que estudamos, conhecemos a palavra, pautado na palavra, está tudo certo.
mas que possamos, dentro da caminhada do conhecimento, também buscarmos isso, do preenchimento do Espírito Santo, para vivermos isso. Ousadia, capítulo 3, Pedro então é ousado. Pedro prega Cristo, porque gente, vem comigo, quando ministramos pelo Espírito, quando oramos na ousadia do Espírito, e aí, deixa eu abrir um entre parênteses, pai e mãe, é com ousadia que tu vai entrar naquela casa orando pelos teus filhos, sim. Quantas vezes essa semana você estendeu as suas mãos e disse: Satanás, aqui na minha casa não tem espaço para você, pega as suas coisas e vai. Porque o que prevalece aqui é a harmonia, é a comunhão, é o perdão. Não tem espaço para lixos do passado, não tem espaço para contenda, para gritaria, para blasfêmia, para cólera, para ira. Não tem. Não tem. Espírito Santo, quando nós somos cheios, somos ousados. Há quanto tempo você não ora com essa ousadia? Antigamente, nós orávamos para as pessoas enfermas. Eu lembro disso da minha avó, dizendo: vai levar a menina para o médico. Não, primeiro passa aqui porque a gente vai orar, depois é médico. Mas hoje não, a gente está revertendo. Primeiro é vamos no médico, vamos especializar. Aí depois, vamos orar. Primeiro a gente faz. O negócio deixa comigo, eu faço. Sociedade deixa comigo, eu faço. Fala com o gerente do banco, eu faço. Fala com o meu chefe, eu faço. Aí depois a gente vai orar a Deus. Mas é o Espírito Santo que nos ajuda a falar: ei, parou. Primeiro é dobra o teu joelho, busca a direção do céu. E depois da direção, aí sim você vai agir. E nós vamos ver então Pedro e os discípulos cheios do Espírito, pregando com ousadia, cristocêntrico, porque quando nós estamos pregando na ousadia do Espírito, não precisa de manobras humanas, não precisa de coach humano dentro da palavra. Não falando do coach. O coach para acompanhar pessoas em desenvolvimento é maravilhoso. Nós temos uma terapeuta aqui que é especialista em coach. Para o desenvolvimento pessoal, maravilhoso, façam. Mas agora, buscam métodos nos púlpitos, para poder o quê? Mexer com as emoções, agregar, deixar mais legal. Então, luzes, holofotes e show e papapá. Por quê? Apenas com o Espírito. E esse apenas não é pejorativo, eu falo com temor. É o Espírito, é a palavra, e não precisa de mais nada. Nada. Não está ligado à oratória, não está ligado à exegese. É bom sim, mas não está ligado na roupa, não está ligado se fala um pouco mais alto ou se fala um pouco mais baixo, e não está ligado, não. Mas sim a presença do Espírito Santo para pregar a palavra e pessoas caírem de joelho e se arrependerem. É o Espírito Santo, ele é suficiente nas nossas vidas. Não precisamos falar palavras agradáveis para poder evangelizar. Que é pelo Espírito Santo, quando abrirmos a boca, o pecador vai cair de joelho dizendo: eu quero desta fonte que você tem. É pelo Espírito. É pelo Espírito. E a gente fica às vezes tentando intelectualizar. Quantas vezes você já fez isso? Querer evangelizar os meus cunhados no intelecto. Porque em 313, quando Constantino, igreja, parou. Isso é na caminhada, que vamos crescendo. Mas evangelizar é pelo Espírito. É pelo Espírito. E é pelo Espírito que eles também oram. E aí a gente vai ter que finalizar, já deu o meu horário. Nós vamos ver a igreja em constante oração. Há poder na oração, igreja. Há poder na oração. Em constante oração, logo depois que Pedro, ele é interrogado lá no sinédrio, depois de fazer aquele milagre com ousadia, né? O cara era coxo, e aí ele ora, enfim. Vocês já vieram aqui para eu parar, né? Já, entendeu? Meninos e meninas,
Quando Pedro, ele passa pelo Sinédrio e ele volta, eu acho que é o capítulo seguinte, capítulo 5. Nós vamos ver a igreja adorando. E quando Pedro volta, depois de ser interrogado, a igreja, ele faz a oração, adoração. E a oração é linda, depois você lê. Quando Pedro, é Atos 12, ele é preso, a igreja é em oração. A gente tem aquela manifestação sobrenatural do anjo visitando Pedro na cadeia. A oração move o sobrenatural, viu? A oração move o sobrenatural. A oração move o sobrenatural. Vamos aprender as lições do livro de Atos na caminhada cristã. Obediência, enchimento do Espírito Santo, ousadia pelo Espírito. A palavra gerada no Espírito, quando pregamos Jesus, é suficiente. A oração intercessória, precisamos orar mais. Ontem no meu prédio, quando eu cheguei, estava a Polícia Federal, a Polícia Civil, enfim, um tropé lá no condomínio e um corpo estirado no chão. Eu vi porque estava com lençol e deu para ver o corpo. Eu parei e falei, misericórdia, o que é isso? O que aconteceu? E todo mundo em volta e falou assim: ela se jogou do 13º andar. Deixou uma filha e uma carta se despedindo. O marido estava transtornado. E ali ficou horas, aquele corpo ficou horas. Nós saímos até para o culto, ainda o corpo estava lá, uma chuva, e o corpo estava lá, porque estava esperando ainda, não sei o que fazer, vai liberar. E o marido estava transtornado, e falou, por que eu deixei ela sozinha? Enfim, aquela coisa, né, sentimento de culpa, enfim, tá dando água, tal, para eles, para os filhos que chegaram. E a minha oração é: Deus, como igreja, como alguém que conhece a palavra que gera vida, essa semana eu não orei nenhum momento para as pessoas que estão sofrendo de depressão. Me perdoa. Igreja, quantas vezes essa semana nós oramos contra os pedófilos, dizendo: Senhor, cura a mente desse pedófilo. Cessa a pedofilia na nossa nação, tem crescido demais. Deus, onde tiver alguém agora com uma ideação suicida, repreende o espírito de morte. Senhor, traga vida, envia anjos, envia profeta, envia pessoas, abraça essa pessoa. Quantas vezes como igreja nós gememos dizendo: Deus, os púlpitos estão barganhando a tua palavra, tem misericórdia. Quantas vezes nós oramos para as crianças que estão passando fome no Nordeste? Deus, levanta recursos. Nós precisamos orar mais, igreja. Nós precisamos orar mais. A gente ora só para o nosso umbigo, só para o nosso quintal, só para os nossos filhos, só para a nossa família, ainda para o bem-estar. Deus, abre a porta de emprego, não é pecado. Nós precisamos orar. Deus, precisamos de um carro, precisamos da casa. Senhor, eu preciso pagar as contas. Mas nós não paramos para dobrar os nossos joelhos e dizer: Deus, eu tenho tudo isso, porém hoje eu não olho para o meu umbigo, eu oro para a nação brasileira, dizendo: prostituição seja repreendido na nossa nação. Prostituição infantil, repreendemos em nome de Jesus. Lugares de ponto de drogas. Me falaram esses dias, gente, eu preciso terminar, dizendo: Cris, as mulheres do Itatinga estão sofrendo demais. E eu disse: Deus, quando eu passo lá, faz tanto tempo que eu não estendo as minhas mãos, dizendo: Senhor, visita essas prostitutas, tira dessa situação, levanta mulheres cheias do teu Espírito Santo, traga a tua igreja neste lugar. Não, mas eu tenho os meus problemas, Cris, mas quando somos cheios de Espírito Santo, Ele nos move a isso. A igreja primitiva, o que podemos aprender em Atos? A oração intercessória pela igreja, o que podemos aprender em Atos? Não negocie com a mentira. Ananias e Safira estavam mentindo. Gente, aquela narrativa é maravilhosa. A gente deixa para uma outra oportunidade. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quantas vezes eu olhei para Ananias e Safira e disse: Deus, tadinho deles. Mas é o que a Si falou. Tadinho deles. A Si falou com relação à ira de Deus, né? A manifestação da ira de Deus poderia ser continuar assim. Mas quantas vezes eu olhei para Ananias e Safira e disse: Deus, tadinho deles, o Senhor fulminou. Dizendo: ei, a igreja primitiva, ela começa não com mentira e não com barganha. A igreja, ela não começa com barganha. E diz a palavra que
que depois da morte de Ananias e Safira, a igreja crescia e crescia no temor. Ali é Deus falando, dando uma lição. Ananias e Safira, você está mentindo contra o Espírito, mas nada fica oculto, como foi a abertura de culto. Vamos orar. Espírito Santo, Espírito Santo, muito obrigada por esta noite. Obrigada, porque o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Que possamos sair daqui extraindo essas lições preciosas, Senhor, para aplicarmos no nosso dia a dia. Nos ensina, Senhor, a termos maturidade a partir do Espírito Santo, ousadia. Que a partir dessas lições, Senhor, que possamos aplicar como realidade na nossa vida e nos posicionarmos. E tudo é possível com a presença do Teu Espírito Santo. Então nos ajude a nutrir a cada dia, dia após dia, a Tua presença em nós, porque é só pela Tua presença que conseguiremos passar por esta grande Babilônia. Não tem sido fácil, Senhor. Os dias e as horas estão passando rápido demais. Precisamos trabalhar mais, porque as coisas estão caras demais, Senhor. O cansaço físico chega. Estamos sentindo a opressão, o fardo, Senhor, desses últimos dias que antecede a sua volta. O peso de Faraó sobre nossas vidas, Senhor. Essa grande Babilônia, Senhor, com tudo isso que nós estamos tendo que enfrentar dia após dia. Os terrores, as instabilidades econômicas, as crises, as guerras, Senhor, e tantas outras coisas. Só é possível, Senhor, pelo Teu Espírito em nós. Então eu venho te pedir, Senhor, nos enche e vai nos ensinando a cada dia a nutrir essa doce e maravilhosa presença, Senhor, que nos habilita para fazermos coisas e vivermos coisas sobrenaturais. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor. E você dá uma salva de palmas com glória a Deus. Te adoramos, Jesus.